Vamos falar de investimentos, então vamos trazer aqui para vocês mais uma empresa e essa história com certeza vocês vão gostar. É uma história que faz parte da vida de vocês também. Todo mundo aqui acredito que já teve produto dessa empresa e a gente vai retratar essa empresa aqui. Vocês vão recordar muita coisa boa ao longo da vida de vocês aí. Claro, para os mais velhos, talvez os mais novos não saibam tanto assim. Mas vamos lá. Essa empresa foi uma indicação do Carlos Silva, inscrito aqui do nosso canal, e também do Renato Vairoletti. Grande Renato, que é parceiraço nosso aqui do canal. Muito obrigado. Carlos Silva, obrigado também pela participação e pela sugestão dessa empresa aqui, que foi um prazer poder fazer toda essa pesquisa e repartir esse conhecimento com vocês. Mas caso vocês tenham alguma empresa que vocês queiram que a gente analise, manda para nós, entra aqui no canal Silas Negraf, e aproveita, além da sugestão, já se inscreva, dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que a gente vai disponibilizando aqui para vocês. E quando a gente está falando de investimento, uma das grandes dúvidas, mas que empresa que eu compro, o que você acha dessa empresa, como é que está essa empresa, né? Então existe uma grande dúvida em relação às empresas, e aí o canal Silas Negraf então procura trazer para vocês o que é essa empresa, da onde ela veio, para onde ela vai, e principalmente como que está a sua situação econômica e financeira, né? Que são ingredientes fundamentais para você fundamentar a sua decisão, tomar a sua decisão de forma consciente na hora de fazer o seu investimento. E a empresa que nós vamos trazer hoje é a IGB Eletrônica SA. IGB Eletrônica, eu falei para vocês que com certeza vocês já consumiram, já tiveram produtos deles, da IGB. Talvez você não lembre, né? Mas agora tem um nome que é associado à IGB, é a Gradiente. Agora com certeza você lembrou, a Gradiente, que depois ele trocou seu nome para IGB. Então hoje nós vamos retratar a Gradiente que virou IGB. Mas para a gente falar da Gradiente, nós temos que voltar lá no ano de 1964, quando o Nelson Bastos e o Alberto Salvatore, eles montaram, lá tinha uma loja, e nessa loja eles também produziam equipamentos de som. E aí diz a história que eles produziram o primeiro amplificador aqui do Brasil, lá no ano de 1964. Mas aí na sequência, em 1965, o Emil Staub e também o seu filho, o Eugênio Staub, eles acabaram adquirindo a empresa. E o Eugênio Staub ficou no controle, ficou no comando da empresa. E aí continuou ali na produção de equipamentos de som, caixas de som, receiver, amplificadores, durante os anos 60, e a empresa foi crescendo. Na década de 70... e também na década de 80, aqui no Brasil, nós tivemos uma coisa chamada reserva de mercado. E a reserva de mercado dizia o seguinte: não podia importar nenhum produto, nós tínhamos que consumir produtos feitos aqui dentro do Brasil, né? E aí toda essa indústria eletroeletrônica ela começou a crescer porque não enfrentou resistência, não enfrentou concorrência de competidores internacionais. E aí a Gradiente foi uma das empresas que se deu bem e foi fazendo parceria com outras marcas, comprando outras empresas e foi crescendo ao longo dos anos 70. E inclusive se tornou uma marca símbolo aqui no Brasil, que todo mundo queria ter um equipamento de som 3 em 1 da Gradiente. Nossa, era o sonho de consumo de todo mundo ter um aparelho 3 em 1 da Gradiente. E aí na sequência, no ano de 1978, já com a Gradiente crescendo bastante, resolveram internacionalizar a operação, comprando uma empresa lá na Inglaterra, a Garrard, né? E aí, só que ficaram com essa indústria na Inglaterra lá, só que não durou nem 4 anos, acabaram fechando, então foi o primeiro tropeço da Gradiente tentando se internacionalizar. Mas daí na sequência, no ano de 1979, eles compraram uma outra marca chamada Polivox, né? E a Polivox, por coincidência, eram de ex-funcionários da Gradiente que montaram a Polivox e depois a Gradiente foi lá e comprou a Polivox. E aí a ideia era fazer a Polivox ser um produto de combate, né, de baixo preço, baixo custo, e a Gradiente ser a marca elitizada. Mas aí também na sequência, com crise econômica e tudo mais, a Gradiente teve que ir baixando seus preços até entrar no mercado da Polivox e acabou matando a própria marca dela, que era a Polivox, né? E aí acabou mais uma empresa sendo fechada, mais uma marca desaparecendo. No ano de 1983, também a Gradiente lançou o primeiro videogame aqui no Brasil, que era o Atari, né? Para os mais antigos aí lembram a disputa que era para jogar o Atari. Então, também a Gradiente que acabou lançando o Atari no ano de 1983. No ano de 1985, lançaram o primeiro computador deles também, que era o Expert.
porque na época a informática estava começando a se desenvolver no Brasil e tudo era produzido aqui no Brasil, então eles montaram também o Expert, que também daí na sequência lá em 1990 fecharam quando foi aberto o mercado e os produtos internacionais começaram a chegar, aí fecharam também, desativaram a produção do Expert. No ano de 1989, eles compraram uma marca de televisão alemã, a Telefunken, né? E aí também vamos entrar nesse mercado de aparelhos de televisão, inclusive com televisão com as telas maiores, maior do que 29 polegadas, tal, aquelas televisão de tubo ainda, né? E aí também entrar nesse mercado de televisão com a marca Telefunken. E depois, na sequência, também em 2007, eles também compraram a Philco, né? Só que a Philco daí acabou durando só 2 anos e já repassaram a Philco para a Britânia, né? Hoje a detentora da marca Philco é a Britânia. Também lá nos anos 2000, eles fizeram uma parceria com a Nokia para produzir celulares, né? Então a Gradiente também produziu celulares lá nos anos 2000. Enfim, uma série de produtos. Aí tiveram também uma parceria com a Estrela num aparelho chamado Playtronic, que era mais voltado para o público infantil. Lançaram também tablets também para o público infantil. Lançaram também o meu primeiro Gradiente. Enfim, uma série de produtos que eles foram sempre tentando inovar, tentando desenvolver. Só que em 2007, aí começaram a ter uma crise séria. Por quê? Não conseguiram competir com o mercado internacional e aí os produtos da Gradiente deixaram de vender. E aí tiveram até uma paralisação da produção por alguns anos. E em 2011 fizeram toda uma reestruturação, a empresa praticamente quebrada, fizeram toda uma reestruturação, inclusive entraram com uma recuperação extrajudicial na época. E aí fizeram essa reestruturação e a marca Gradiente, ela passou a ser arrendada para uma outra empresa que eles criaram, né? Então a Gradiente continuou nas mãos deles, mas não dentro da Gradiente. E aí eles montaram a IGB Eletrônica. E a IGB que hoje está aí. Mas na sequência veio tentando de diversas maneiras, mas não está resistindo. No ano de 2019 tiveram que entrar daí com o pedido de recuperação judicial. E hoje a empresa encontra-se em recuperação judicial. Mas para a gente saber como é que está a situação da empresa e como que foram esses últimos anos da Gradiente ou da IGB Eletrônica, né? Então eu trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. Por quê? Porque até o dia aqui agora, final de setembro, que nós estamos fazendo toda a edição e a preparação desse vídeo para vocês, até setembro ainda não haviam publicado o balanço do segundo trimestre, né? Então por isso que eu reparto para vocês apenas as informações do primeiro trimestre do ano de 2021. Então vamos aos números. Bom, então vamos analisar aqui como é que está a situação da IGB Eletrônica SA, que está em recuperação judicial, né? Que era a antiga Gradiente, quer dizer, a Gradiente está dentro da IGB, né? Mas então vamos ver como é que está sendo o desempenho da empresa ao longo desses 3 últimos exercícios e mais o primeiro trimestre de 2021, porque como nós preparamos todo esse material agora praticamente no final de setembro de 2021, ainda não havia sido publicado o balanço do segundo trimestre de 2021, razão pela qual eu trago para vocês apenas o primeiro trimestre do ano de 2021. Então, começando aqui pelo ano de 2018, e é aquilo que eu sempre digo, que o ativo é tudo aquilo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, todo o seu conjunto de bens e de direitos. E todo o patrimônio da IGB Eletrônica fechou em 2018 em 259 milhões de reais, sendo que desses 259 milhões de reais, apenas 967 mil reais estava no capital giro, o que representa apenas 0,4%, muito pouco, né? Então, de todo o patrimônio da empresa, ela praticamente trabalha sem capital giro, pelo menos em 2018. Tinha, no ano de 2018, apenas 13 mil reais em caixa, olha só a situação. Contas a receber 824 mil e um estoque de apenas 63 mil reais. Então, para uma indústria de eletroeletrônicos, ter um estoque de apenas 63 mil é muito pouco. Então, dá para se observar que desde 2018 a empresa já vinha sem capital giro. Entrando no ano de 2019, o patrimônio da empresa vai para 248 milhões de reais, uma pequena queda em relação ao ano anterior,
E o capital de giro dá uma melhoradinha, 3 milhões e 46 mil. A empresa fecha 2019 com 98 mil reais em caixa. E aí tem contas a receber 249 mil e um estoque de apenas 7 mil reais. Praticamente, então, a empresa não tinha estoque nem de matéria-prima, nem de produto em processo e nem de produto acabado. Então está aqui a situação dela em 2019. Indo para 2020, aí o que ocorre? Ocorre aqui uma redução no patrimônio da empresa para apenas 79 milhões. Cai de 248 milhões para 79 milhões de reais. O capital de giro dá uma melhorada, vai para 14 milhões 246 mil agora, né? E fecha com o volume de dinheiro em caixa 11 milhões 708 mil reais. Continua sem ter contas a receber, apenas 261 mil, e continua sem estoque, apenas 7 mil reais. Já para o primeiro trimestre de 2021, melhora um pouco aqui o total ativo da empresa, 144 milhões, melhora um pouquinho aqui o capital de giro com 16 milhões de reais, uma representatividade de 11,1%, tem em caixa 10 milhões 249 mil reais, 344 mil para receber e 7 mil reais de estoque. Então, o que a gente sempre destaca, uma empresa para poder sobreviver, para ela poder trabalhar, ela tem que ter capital de giro. E o que é o capital de giro? Por que o ativo circulante é chamado capital de giro? Porque a empresa, ao ter dinheiro, ela consegue manter estoque. Tendo estoque, ela consegue gerar vendas que vai se transformar em contas a receber. Tendo contas a receber, vai entrar dinheiro que compra estoque, que vira contas a receber, que vira dinheiro, e assim você vai fazendo o giro, né? E no caso da IGB Eletrônica, nós observamos aqui então que a empresa trabalha praticamente sem capital de giro, quer dizer, é como se você tivesse um carro e não tivesse combustível para fazer esse carro se movimentar. Vamos ver agora em termos de endividamento. O endividamento no ano de 2018 era de 1 bilhão e 98 milhões de reais. 1 bilhão e 98 milhões de reais. Não tinha dívida de longo prazo. Todas as dívidas da IGB estavam no curto prazo, aqui ó, no passivo circulante. E uma grande parte da dívida aqui em empréstimos e financiamentos, 897 milhões. Razão pela qual, ao olharmos aqui o total do ativo, 259 milhões, e uma dívida de 1 bilhão e 98, então ela fecha aqui com PL negativo de 839 milhões e vem carregando prejuízos acumulados de 880 milhões de reais. Isso em 2018. Entrando no ano de 2019, a dívida aumenta aqui nominalmente para 1 bilhão 152 milhões, continua toda essa dívida aqui no curto prazo, continua o peso da dívida aqui com empréstimos e financiamentos e o PL negativo em 903 milhões e agora ela carrega 945 milhões de prejuízo. Já para o ano de 2020, a dívida recua um pouquinho aqui para 1 bilhão e 68 milhões de reais, ela consegue aqui empréstimos e financiamentos no longo prazo 111 milhões, e aí passa a ter aqui uma dívida um pouco menor com empréstimos e financiamentos no curto prazo, mas enfim, a situação continua extremamente delicada, porque ao ter nos 79 milhões de patrimônio e uma dívida de 1 bilhão e 68, então quer dizer, precisa praticamente 14 vezes aquilo que ela tem no seu patrimônio para pagar as suas dívidas. E o PL continua negativo, 988 milhões, e agora carrega um prejuízo acumulado de 1 bilhão e 29 milhões de reais. E nos 3 primeiros meses do ano de 2021, a dívida sobe aqui praticamente 100 milhões de reais, vai para 1 bilhão 161, e agora ela está no longo prazo até em função da recuperação judicial, 733 milhões de reais. E o PL agora estoura aqui o 1 bilhão negativo, 1 bilhão e 16, e ela carrega dentro de si 1 bilhão e 58 milhões de prejuízos acumulados. Então, como nós vimos há pouco, capital de giro, a empresa praticamente não tem capital de giro. Tem uma dívida extremamente elevada, tem um prejuízo acumulado de 1 bilhão e 58 milhões, então por aí dá para se ter uma ideia que se a empresa conseguir sair dessa situação em que ela está, para sair ela vai levar muito tempo mesmo, né? A viagem dela será extremamente longa. Mas para essa viagem também ser mais curta, depende da empresa gerar resultados. E aí nós vamos ver através da DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Em 2018, ela faturou apenas 4 milhões 530. O ano inteiro faturou 4 milhões 530. Em 2019, faturou 5 milhões 278.
No ano de 2020, 5.241.000 e nos 3 primeiros meses do ano, apenas 1.321.000. Então vejam que o faturamento da empresa é extremamente baixo, perto da dívida que ela tem. Então, se o objetivo é gerar resultados através das vendas para poder sair dessa situação, por aqui também está muito complicado dela sair. Até porque, com o faturamento de 4.532.000 em 2018, ela fechou com 72 milhões de prejuízo, né? No ano de 2019, mais um prejuízo de 64 milhões. No ano de 2020, mais um prejuízo de 84 milhões. E nos 3 primeiros meses do ano, mais um prejuízo de 28 milhões de reais. Então, analisando aqui o conjunto da obra, então é uma empresa que não tem capital de giro para poder trabalhar, tá? Tem uma dívida extremamente sufocante aqui, e essa dívida aqui, ela não consegue ser paga, até por quê? Porque a empresa não consegue gerar resultados para poder diminuir essa dívida e para poder sair da situação que ela está. Então, a razão pela qual a situação da IGB Eletrônica é extremamente complicada. É como se tivéssemos aqui um paciente na UTI e já na morfina aqui, praticamente com poucos sinais vitais para poder sair dessa situação. Então está aqui relatado através das demonstrações contábeis como que está a situação da IGB Eletrônica SA, que está em recuperação judicial, né? Mas para poder sair dessa recuperação judicial, ela tem que fazer a parte dela, e o que a gente observou que até o momento não está conseguindo fazer. Tá, então os números da IGB Eletrônica SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a IGB Eletrônica SA, ou popularmente a Gradiente, analisada aí, com certeza vocês recordaram bastante aí o mercado todo que a Gradiente abriu, desenvolveu, criou, uma empresa que sempre tentou criar produtos, né? Mas que infelizmente não está conseguindo se manter, né? Está numa situação extremamente delicada. E como eu sempre digo aqui no canal, a gente fica muito triste, né? Porque vem empresas brasileiras que fizeram parte da nossa vida, essas empresas estarem passando pelo que estão passando, fica sempre a nossa torcida por uma recuperação, apesar de ser muito difícil a recuperação deles, mas fica a nossa torcida sempre pela recuperação dessas empresas, porque as empresas brasileiras são opções de investimento, então que a gente investe e se elas crescem a gente também ganha junto, elas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Então a gente fica muito triste quando vê as nossas empresas passando por essa situação. Então fica aqui a torcida pela recuperação, não só da Gradiente ou da IGB, mas de todas as empresas que também estão passando por dificuldades. Fica a nossa torcida aí pela recuperação de todas, né? E aí, dentro aqui do canal, então o que a gente procura fazer? Te orientar, te passar as informações para você decidir seus investimentos. E aí, conhecendo a empresa, você já vai saber, vale a pena, não vale a pena? O que você acha? Compra a ação? Tá barata a ação dessa empresa? Compra a ação? Não compra? Enfim, agora você já fundamentado com informações, você pode tomar a sua decisão de forma bastante consciente, porque a ideia é minimizar o risco e potencializar as probabilidades de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês.